não como aquele que veio buscar e salvar o que estava perdido, a alma, mas em busca de melhorar de vida, sair da crise financeira, sair do sufoco, melhorar de vida, sair daquela situação de dificuldades. Quem estava desempregado, ter um bom emprego. Quem estava um empresário quebrado, dá a volta por cima. Quem estava precisando de melhorar as suas finanças, e aí tem a reunião dos empresários quebrados, né? E aí entra uma gama de coisas que a gente fica vendo, meu Deus, como está longe, como estão se distanciando do que as Escrituras falam. As pessoas estão buscando através de milagres, entre aspas, solução de problemas materiais. E aí são indulgências que as pessoas passam a barganhar com Deus. Você vai dar tanto e vai melhorar a sua vida. Você vai ter uma casa própria, você vai ter um carro do ano 0 km, carro importado. Esse evangelho que leva as pessoas a apenas ter a busca pelo que é material. Até o slogan, pare de sofrer. Foi isso que Jesus disse? Foi esse o ensinamento que Jesus deixou para aqueles que haveriam de ouvir a sua voz? Pelo contrário, ele disse, no mundo tereis aflições, no mundo passareis por tribulações. Jesus não disse pare de sofrer. Pelo contrário, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencereis. Então eu vendo essa maneira deturpada, errônea, como estão pregando o evangelho, eu fico imaginando que hoje, mais do que nunca, em pleno século XXI, a igreja precisa também de uma nova reforma. Estamos necessitados sim de uma reforma protestante para mudar essa mentalidade apenas buscando a Deus por coisas. Quando que Jesus disse pensar nas coisas que são lá de cima, não nas que são aqui embaixo na terra, onde o ladrão corrói, rouba, o ferrugem corrói, o ferrugem acaba. Juntai tesouro nos céus, disse Jesus, e buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Este é o evangelho genuíno que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Voltando aqui a esse monumento, quero lembrar ainda que durante a Reforma Protestante houve a descoberta de um veículo de comunicação muito importante na época de Martinho Lutero. Trata-se da descoberta da gráfica. E esta descoberta, ela foi importante porque na época, quando Gutenberg inventou a gráfica, foi no auge da Reforma Protestante. E sabem, amigos, qual foi o primeiro livro que foi impresso por Gutenberg? A Bíblia, as Escrituras Sagradas. Por isso é que nós encontramos Deus se utilizando de uma descoberta para que a sua palavra fosse então impressa e ao mesmo tempo, naqueles dias, Martinho Lutero teve a impressão da Bíblia em alemão. E todo o povo que antes era proibido ler e examinar as Escrituras, agora estava com a Bíblia em mãos. Os olhos foram abertos para que as pessoas enxergassem um dos pecados que Deus mais abomina, a idolatria. Salmo 115, o salmista diz que os ídolos feitos por mãos humanas têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não enxergam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não apalpam, som nenhum lhe sai da garganta. E no Salmo 115, o salmista diz, tornem-se semelhante a eles os que os fazem e os que os adoram. Então, na época de Martinho Lutero, em que muitos estavam apegados aos ídolos, voltados para a idolatria, agora com a Bíblia impressa por Gutenberg, seus olhos foram abertos para que eles não continuassem na cegueira espiritual, na ignorância religiosa. E então eles abandonaram toda a tradição católica, todo dogma, purgatório. Onde é que tem purgatório na Bíblia? Você que está me vendo agora, me prove na Bíblia onde tem esse lugar. Pelo contrário, lá no livro de
Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois da morte seguir-se ao juízo final. Então os olhos foram se abrindo, os ouvidos da alma e do coração, para que as pessoas enxergassem a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a reforma trouxe uma libertação espiritual. A reforma protestante abriu os olhos, abriu o entendimento das pessoas pela leitura das Escrituras Sagradas. Hoje precisamos sim de uma reforma, porque há muita gente apegada ainda aos ídolos, há muita gente ainda apegada à tradição religiosa, há muita gente apegada às novas indulgências que estão se propagando, que estão se proliferando, principalmente no Brasil, onde o Evangelho está sendo muito mal interpretado por aqueles que se declaram cristãos. E eu quero ainda lembrar que hoje a Bíblia está ao alcance de todos, porque você mesmo que está me assistindo, é possível que pela internet você possa ouvir pregações, sermões, mensagens pregadas em várias línguas, em vários idiomas, em vários povos. O seu celular deve ter um aplicativo lá e você pode ler a Bíblia viajando, dirigindo o seu automóvel. Naturalmente, o passageiro que você está conduzindo pode ler a Bíblia, você pode ouvir a Bíblia na internet, seu celular, o aplicativo. Enfim, hoje, mais do que nunca, a palavra de Deus está ao alcance de todos nós. E, porquanto, embora estejamos com a Bíblia ao nosso alcance em todos os continentes, povos, tribos, línguas e nações, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E aí você pode hoje avaliar, analisar que diante das Escrituras Sagradas estamos sim precisando de uma nova reforma. As pessoas precisam de conhecer a verdade, de serem libertas pela palavra de Deus. Quero terminar esta breve reflexão lembrando que Dr. Billy Graham, um grande evangelista norte-americano, ele dizia que a Bíblia, ele afirma que a Bíblia, ele já está velhinho hoje, mas ele afirma que, apesar da Bíblia ser o livro mais antigo do mundo, mais divulgado, é o menos lido, é o menos examinado. Eu mesmo, antes de me converter, achava a Bíblia um livro muito enfadonho a leitura e achava que eu não ia entender nunca. Mas graças a Deus, no dia 27 de dezembro do ano de 1969, eu tive realmente um encontro com o Senhor Jesus. E através da leitura da Bíblia, através do exame das Escrituras Sagradas, minha vida mudou. Jesus transformou a minha vida. E hoje, pela graça e misericórdia de Deus, eu sou ministro do Evangelho, já desde a década de 70, e me arrependo de não ter conhecido o Evangelho antes daquela data, porque o Evangelho mudou, transformou a minha vida, e tem que mudar mesmo, até porque já Paulo nos diz, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios 5,17, se alguém diz que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo, vida nova com Cristo. E eu chamo a atenção para aquelas pessoas que, apesar de estar vindo para este evangelho, entre aspas, da prosperidade, da teologia moderna, deste evangelho das igrejas self-service, muitas dessas pessoas continuam com as suas vidas do mesmo modo como elas vieram para a igreja. Algumas continuam ainda vivendo uma vida escravizada pelo pecado, continuam ainda levando uma vida dúbia, continuam ainda servindo ao Deus Mamon, como Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de agradar a um e desprezará o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Se você quiser vir realmente
experimentar uma transformação, uma reforma na sua vida, 2 Coríntios 5,17 nos deixa claro: se pois o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, disse Jesus. Mas Paulo também, escrevendo segunda carta aos Coríntios 5,17, disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo, vida nova com Cristo. Sua vida vai mudar, sua vida será transformada, haverá uma reforma semelhante à reforma protestante e você vai se tornar uma nova criatura. Portanto, telespectador, você internauta que está nos assistindo aqui direto da cidade de Genebra, na Suíça, estamos diante do monumento que fala da reforma protestante. Estamos celebrando 500 anos. O programa Opção para a Vida veio aqui e registramos essa nossa visita à cidade de Genebra, berço da reforma protestante. Pela manhã visitamos a catedral, onde João Calvino pregou muitas vezes. Fomos sabedores que aquela igreja, ela realiza 8 cultos por semana, onde vêm pastores, corais, prestarem culto de adoração a Deus. Estamos ouvindo aqui um grupo de jovens que logo mais à noite estará apresentando, não é um show, mas será um trabalho feito em homenagem à passagem da Reforma Protestante. Possivelmente nós ficaremos até a abertura, porque temos que voltar ainda para o hotel. Amanhã estaremos viajando com rumo a Frankfurt, na Alemanha. De lá tomaremos um voo para Israel, onde estaremos fazendo a nossa peregrinação pela 11ª excursão à Terra Santa. Mas eu gostaria de encerrar a nossa palestra, nossa breve reflexão, marcando aqui a nossa passagem. Já ouvimos nosso irmão Dr. Tadeu falando, a Zélinha também, que nos acompanha, a missionária Zélia, a professora Zélia. Eu gostaria de encerrar fazendo uma oração, agradecendo a Deus por esta oportunidade que Deus nos concedeu de estarmos aqui diante deste monumento que nos fala desta histórica passagem, reforma em 1517. Oremos. Pai, muito obrigado por esta oportunidade, quando nós estamos aqui diante desse monumento, nesse momento, para te agradecer, porque um dia realmente aconteceu uma reforma que mudou a história da igreja. Precisamos hoje sim de uma reforma para mudar a maneira como muitos líderes religiosos estão interpretando o evangelho. Esse evangelho chamado da prosperidade, da teologia moderna, de tantos ensinamentos errôneos e absurdos que estão muito distantes da tua palavra. Por isso te pedimos em nome de Jesus, move o coração das lideranças no Brasil e no mundo, Senhor, para que nós possamos ver que o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Assim como Martinho Lutero, ele teve aquela descoberta, ele encontrou-se com a tua palavra. Assim também, Senhor, muitos dos nossos telespectadores possam ter os seus olhos abertos, suas mentes e os seus corações também, para enxergarem a tua palavra. Abençoe a todos quantos estão conosco. Que tu continues nos abençoando nesta nossa 11ª excursão com destino à Terra Santa. É o que nós te rogamos, mais uma vez agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Esperamos que você, telespectador, continue conosco, viajando conosco através destas imagens. Enquanto passeávamos aqui neste tão belo bosque, podemos assim dizer, da praça central aqui em Genebra, bem arborizado, nós encontramos alguns monumentos, como vimos há pouco, enquanto andávamos aqui, um outro também em defesa da natureza. Isso em 1815, e o cidadão que foi o autor deste empreendimento aqui, deste bosque, em 1886, foi, portanto, feita a sua
inauguração e ele foi contribuiu bastante, foi um grande articulista para trazer essas imagens tão belas deste tão lindo bosque aqui nesta praça, no centro, em Genebra. Continue viajando conosco através destas imagens.
descendo